Olá pessoal, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar a calculadora que a gente desenvolveu para o nosso robô. Basicamente essa calculadora serve para você calcular qual o rebaixamento em estratégias de preço médio, né? E também é possível você calcular, no caso, qual seria mais ou menos ali o lucro em estratégias sequenciais, onde abre ordem para frente, para o lado do lucro. Mas o principal dela é, no caso, calcular o rebaixamento para você tomar uma decisão e configurar o robô de forma certa para ele proteger o seu capital. No caso, com a opção de um stop loss ou colocar uma proteção de conta mais efetiva, que é uma ordem contra, né? Então, basicamente, essa calculadora faz tudo. Basicamente, ela tem três abas, né? Parâmetros, a calculadora e o simulador. Então, a gente começa aqui pelos parâmetros. Você escolhe o tipo de conta, conforme a conta que você abriu na corretora, né? Um exemplo, no caso aqui, o CENTS, Standard, SN, no caso, não vai fazer diferença aqui. Nesse caso, eu vou mostrar aqui, nessa aqui, na conta SN, no caso. Aqui você coloca o valor do seu depósito. Um exemplo, aqui eu vou colocar $1.000. Essa calculadora também você não pode colocar ponto, somente vírgula. Caso você coloque ponto e dá um enter, ela trava. Aí você abre e fecha de novo. Tranquilo. Então, $1.000. Aí depois a gente vem em calculadora. Aqui você coloca os parâmetros igual colocaria no nosso robô. Então o nosso robô tem 3 níveis de ordens que você pode diferenciar: multiplicador da distância entre ordens, lotes, distância no caso da primeira ordem, né? Se você não multiplicar, então vai continuar 250, 250, 250. Aqui você coloca o multiplicador de lotes, caso for multiplicar o lote, e aqui o número de ordens. E aí os resultados vão aparecer aqui conforme nível 1, nível 2, nível 3. Um exemplo, né? Aqui nos parâmetros eu coloquei $1.000. O que significa? Do jeito que está agora essa configuração, aqui aqui está dando 103. Se utilizar do jeito que está aqui, né? Ele vai chegar a 5.750 pontos, né? Aqui está dando 103%. Já era, já quebrou sua conta. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar aqui. Um exemplo. Vamos considerar aqui o primeiro nível. Eu queira começar com... Eu vou colocar aqui um exemplo. 350 pontos. Vou considerar... que eu não quero multiplicar o primeiro nível. Aqui eu vou colocar umas 8 ordens. Então, no primeiro nível, ele está me dando aqui o seguinte: 2.700 pontos e vai abrir 8 ordens. Outro detalhe: essa parte aqui, ela calcula da última ordem do primeiro nível. Aqui está escrito penúltimo, mas é a última ordem do primeiro nível até chegar à primeira ordem do segundo nível. Um exemplo, vamos considerar aqui que eu queira abrir a primeira com 350, mas da segunda para a terceira e assim sucessivamente eu quero que multiplique por, vou colocar aqui um exemplo, 1,2, que se for muita ordem é até bastante. Agora olha só o resultado que deu. Da oitava ordem até chegar à primeira ordem do segundo nível, então vai ter uma ordem aberta aqui com 1.254 pontos. E aqui, então todo o primeiro nível deu 4.771 pontos, que teve um rebaixamento somente no primeiro nível com 8 ordens abertas de 28%. Para $1.000 isso é muito. Então aqui você vai mexendo. Então é muito. Então melhor eu tirar. Vamos deixar 1,0 ou só 1 só e aperta OK.
Então, eu quero diminuir aqui. Então, vamos considerar que eu quero trabalhar aqui iniciando com 150. Agora, reduziu para 6% o rebaixamento, o que dá $62. Para 1.000, realmente ainda é pouco. Aliás, é muito, né? É muito rebaixamento, 6%, dependendo da estratégia que você fizer. Porque esse robô faz muitas estratégias, tá? Preço médio, ordens sequenciais, suporte e resistência, entre outras, tá? Dá para usar, abrir uma ordem só, trailing, fazer tipo um scalp e por aí vai. Então vamos lá. Vou considerar aqui um exemplo a cada... Como eu não estou multiplicando, os lotes é mais tranquilo. Aqui abaixou para 4 e tal. Eu quero definir que eu quero chegar nessa conta estourando no 10% e colocar uma proteção de conta. Então eu quero saber aonde vai ser a proteção de conta. Então a gente vem, vamos mexer aqui no segundo nível. No segundo nível, já está chegando nesse rebaixamento. Então eu tenho que mexer aqui. Aqui eu estou multiplicando os lotes. Aí o que eu faço aqui? Eu vou considerar aqui que aqui eu quero aumentar somente para 150. Abaixo para 21. Aqui eu vou tirar o multiplicador. Outra coisa, aqui eu quero abaixar mais ainda. Então eu quero abrir somente 6 ordens no primeiro. Abaixou para 2,44. Eu vou deixar aqui, vamos dizer que eu quero aqui um exemplo. 150, eu vou colocar 110. Para fazer a conta aqui também é importante colocar aqui 110 também, para ele representar bem a parte do segundo nível. Então 8,44 está dando $84. Já é aceitável. Então ele vai abrir 12 ordens. Então aqui está dando 8,44%, né? Com $84, né? Basicamente é isso. Aí o que acontece? Eu quero simular. No simulador, um exemplo, eu quero que chegue a 8%. Quando chegar a 8%, eu vou jogar uma ordem contra. Aqui ele já calcula sozinho. Mudou aqui, muda aqui. Então aqui, ó. E ainda vai sobrar 92% do capital. Aí eu quero entrar com uma ordem contra. Eu vou deixar aqui um exemplo, 70%. Aí eu venho aqui, escolho, no caso standard. Aí, agora eu vou mandar calcular. Vamos ver o que vai acontecer. Então agora ele vai calcular aí, né? Então aqui eu vou explicar. Esse aqui, 1 significa ordens do primeiro nível. Aqui, 2 significa ordens do segundo nível. Então ele já calculou, já fez a simulação, né? Então o que agora a gente sabe aqui? Quando chegou em 1.222 pontos, ele entrou com uma ordem edge de 70% de todos os lotes que estavam abertos. Então, estava aberto aqui, no caso, 12 lotes, 0,12. E daqui para frente, no caso, 70%, então é só pegar a calculadora aqui. Deixa eu ver aqui. Só pegar a calculadora aqui no caso. Só para fazer um cálculo simples. Você pega aqui 12. Opa, coloca logo 0,12 vezes. Eu vou colocar, deixa eu ver, 70%, então eu coloco vezes 30%. Opa, peraí. 12 vezes 30%. Tá, então praticamente 4. Eu vou considerar 4. Então o robô vai jogar 4, 3 ou 4. Então o que vai acontecer?
Quando chegou nesse rebaixamento de 80 dólares aqui, que deu aqui os 8%, né? Aqui no caso é mais preciso, 7,97, ele vai estar em 80 dólares de rebaixamento, só que daqui para baixo, no caso, se continuar rebaixando a conta, se o mercado continuar caindo ou subindo, depende se está compra ou venda, né? O que vai acontecer? A ordem é contra, vai entrar com um lote de 70% dos 12, então vai sobrar ali 0,3 ou 0,4. Esse 0,3 ou 0,4 ainda vai proteger a conta nos próximos 6.739 pontos. E quando entra a ordem contra no robô, não vai abrir mais ordens, não vai acontecer mais nada. E aí lá no robô, o que vai acontecer? Você pode configurar para um exemplo, mas vamos dizer que entrou a ordem contra, né? E no caso o mercado continua descendo. Ok, lá você tem duas opções para configurar. Você vai entrar com uma ordem contra tanto de 70% ou no caso 130%. O que vai acontecer? Se você entrar com 130% e o mercado continuar caindo, o que vai acontecer? Conforme ele vai caindo ainda mais, mas não vai ter rebaixamento. Pelo contrário, ele vai começar a ficar positivo. Ele está negativo, ele vai reduzindo o rebaixamento até que entra em positivo. E quando você determina no robô, um exemplo, $1. Quando chegar $1 positivo, ele fecha tudo e inicia um novo ciclo, caso esteja configurado para iniciar um novo ciclo nos outros parâmetros. No caso, se você colocar 70%, então significa que se o mercado voltar, né, quando o mercado volta, né, então ele, quando chegar em $1 positivo, ele fecha tudo. Fecha tudo, no caso. Fecha tudo com $1 a mais. O que tudo isso significa? Que você foi fazer preço médio, sabendo exatamente os riscos, né? Sabendo onde colocar a proteção para você não perder o seu dinheiro. Vamos considerar que sua conta é somente $1.000, né? O que vai acontecer? Você tem ainda uma boa margem, até mesmo, né? Se for pouco, se você tem uma boa margem para esperar o mercado voltar, ou mesmo depositar mais dinheiro, dormir tranquilo, né? Basicamente é isso. Se o seu saldo é maior, muito melhor. Agora vou considerar aqui que o seu saldo fosse maior. Eu vou considerar aqui que seu saldo fosse $5.000, só para você ver. Agora aqui, olha só, com $5.000 você vai terminar o terceiro nível, no caso, com $209 negativo, com 1.930 pontos, um exemplo, tá? Então vamos simular dessa forma mesmo, 8%. O que vai acontecer agora? Esses pontos aqui, eles vão aumentar ainda mais. Então quanto mais dinheiro você tiver na conta, você vai poder trabalhar mais pares de moeda, com outras possibilidades, outras estratégias. Você não precisa fazer todas as estratégias preço médio. Faz uma preço médio, faz uma outra, tipo um scalp, faz uma... Tem outras que dá para fazer edge direto também. Dá para comprar e vender ao mesmo tempo também. Lembrando que esse robô ele pode comprar e vender ao mesmo tempo. Você configura isso. Então basicamente é isso. Então agora ele aguenta muito mais, quase 10.000 pontos, né? Isso que é 8%, né? Então a gente pode ainda colocar igual está lá no terceiro nível. Aqui, por exemplo, 4,20. Então eu vou simular igual. Eu vou colocar 4%. 4%. Vou calcular de novo. Agora vamos ver. Agora nesse caso aqui, ele abriu praticamente aqui todas as ordens de todos os níveis. Então ele abriu, no primeiro nível ele abriu, é tudo 6. Então ele abriu 6 ordens no primeiro nível, né? Ele abriu 6 ordens no segundo nível e também abriu 6 ordens no terceiro nível. Então aqui é o seguinte. Então aqui a gente chama a configuração. Então o que aconteceu?
ele entrou com quando estava $200 de rebaixamento, então o robô entrou com uma ordem contra proteger o seu dinheiro, né? E você tem ainda 16.436 pontos, caso continuar indo para o lado negativo, para quebrar a conta. Então 16 mil é bastante ponto, né? E fora que você tem sobra, né, de $4.800 ainda para trabalhar com outros pares de moeda, né? E lembrando que aí o mercado ele sempre vai e volta, né? Outra uma opinião ou sugestão, né? Na verdade é uma opinião mais pessoal, né? Um exemplo, você tem $1.000, você coloca o robô para trabalhar devagar ali, em um par só, com tranquilidade, sempre protegendo a conta. Todo mês que você puder, faça uma meta. Fora o lucro que o robô possa te possibilitar, você pode fazer o seguinte: você pode ir aumentando esse capital com seu próprio esforço e serviço. Você tem que lembrar que o robô consegue proteger isso, né? Então você não está jogando dinheiro em um local que é inseguro, né? Por quê? Desde que você tem que proteger, configurar certinho, né? Olhar nossos vídeos, ver como que configura, tal, né? Então isso pode ser uma ideia, né? Você tem uma base ali e ao longo do tempo você vai depositando, fora que isso vai te fazer uma disciplina, né? Que você já está montando ali um capital, né? Na corretora, no caso, né? E aí daqui a pouco aquele lucro que era bem pequeno no começo, ele começa a aumentar aos pouquinhos. Então qual que é a ideia? É que você não aumente o lucro proporcionalmente ao depósito e aos lucros que você tiver. Pelo contrário, você aumente o lucro devagar. Se hoje o seu robô pode trabalhar com um par de moeda e amanhã você tem o dobro do dinheiro, espera mais um pouco. Aí sim você vai trabalhar com outro par. E assim sucessivamente. Sempre você avança o risco mais devagar, para você estar sempre em mais segurança ainda, fora a proteção do robô. Então basicamente é isso. Para esse vídeo é só, né? Então quando você compra o nosso robô, você vai receber essa calculadora aqui que ajuda imensamente. E uma última dica, né? Se o seu capital não é muito, na minha visão pessoal, né? Conta cents. Porque aí você vai ter imensa margem para trabalhar vários pares de moeda ao mesmo tempo. E aí o robô vai estar sempre buscando lucro, sempre buscando lucro. Às vezes o dinheiro que você tem é pouco, somente 1.000, 2.000, e você está lá já numa conta standard direto, praticamente você vai trabalhar 1 ou 2 pares de moeda só, e bem protegido, né? Bem protegido mesmo. Agora com a conta cents não. A conta cents numericamente, né? A diferença é de 100 vezes, né? De 100 vezes. Então o robô vai trabalhar com a beleza, vai fechar muita ordem, né? E ainda assim, mesmo sendo conta cents, proteja seu dinheiro, porque o dinheiro é difícil ganhar. Essa é a real. Proteja sempre o dinheiro, né? É como fosse quem assiste jogo de basquete sabe. Primeiro defesa, depois ataque, né? Então basicamente é isso, né? Sempre proteger a grana, né? Sempre configurar certinho, claro, sempre usar um VPS, né? Também, né? Porque não adianta fazer tudo isso se você não tiver um VPS, né? Acaba a energia da sua casa, ferrou, né? Mas para esse vídeo é só e ok.